O universo, vasto e insondável, guarda seus mistérios com uma paciência ancestral, e às vezes esses segredos não estão tão distantes quanto imaginamos, mas sim estão bem diante dos nossos olhos, esperando o momento certo para serem revelados. No silêncio profundo do espaço, onde o tempo parece se arrastar e a escuridão reina absoluta, existe uma testemunha que observa, impassível, os eventos do cosmos. Esta testemunha, em particular, não é uma estrela, uma galáxia ou um buraco negro, mas algo mais sutil, uma nave, uma mensageira enviada para explorar o desconhecido. E agora, ela está prestes a nos entregar algo que vai desafiar tudo o que sabemos sobre a natureza do universo. Em 1977, uma missão audaciosa foi lançada para explorar os limites do sistema solar e além. Seu nome, Voyager 2. A nave foi projetada para ser nossa embaixadora no espaço profundo, nossa janela para os mistérios cósmicos. Por décadas, ela percorreu um caminho solitário, transmitindo dados, imagens e informações sobre mundos desconhecidos, planetas distantes e luas inexploradas. O que parecia ser uma jornada sem fim, uma simples coleta de informações sobre o que havia lá fora, se transformou em algo muito maior. A Voyager 2 não estava apenas enviando dados comuns sobre a temperatura de uma lua distante ou as características atmosféricas de um planeta gasoso, ela estava fazendo mais do que isso, ela estava quebrando barreiras, indo além dos limites da compreensão humana, ultrapassando o que imaginávamos ser os confins do sistema solar. Mas o que ninguém esperava era que, depois de tanto tempo viajando tão longe de casa, ela fosse fazer algo que poderia reescrever toda a história da exploração espacial. Recentemente, um acontecimento misterioso começou a ocorrer. Algo que parecia trivial à primeira vista, mas que rapidamente se tornou perturbador. A nave, que até então havia sido uma simples mensageira silenciosa, começou a transmitir algo que não deveria. Não era mais apenas um fluxo constante de dados previsíveis, mas sim algo completamente inesperado. A Voyager 2, que estava isolada no imenso vazio do espaço, longe de qualquer influência humana ou solar, começou a emitir um sinal, mas esse sinal não era como os outros, era estranho. Desafiava a lógica, parecia uma falha, um erro nos sistemas da nave, mas o que os cientistas descobriram em seguida foi muito mais complexo. Esse sinal não estava apenas vindo de um sistema de comunicação quebrado ou de uma falha técnica. O sinal parecia vir de um lugar onde a Voyager 2 não deveria estar, de uma zona do espaço que até então era desconhecida para nós. E com ele surgia uma pergunta que ninguém imaginava fazer: o que a Voyager 2 realmente encontrou lá fora? Esse sinal poderia ser apenas uma anomalia, ou poderia ser a chave para um segredo ainda maior, algo que desafia toda a nossa compreensão sobre o cosmos, um mistério guardado nas profundezas do espaço, esperando para ser descoberto. Algo muito mais grandioso e perturbador do que qualquer um de nós poderia prever. Algo que poderia mudar para sempre a maneira como vemos o universo. A princípio, ninguém poderia acreditar no que estava acontecendo. A Voyager 2, uma nave que viajava silenciosamente pelo espaço interestelar há mais de 4 décadas, começou a transmitir algo que ninguém esperava. A estação de controle, como em tantas outras ocasiões, estava preparada para receber dados comuns, partículas, campos magnéticos, radiação cósmica, nada que fosse além do esperado. Mas, quando os cientistas começaram a analisar as primeiras transmissões, algo foi imediatamente notado. O que parecia ser uma falha técnica se transformava em algo incomum, um fenômeno que os sistemas da Voyager não poderiam ter previsto. Primeiro pensaram que fosse um erro, um simples glitch nos circuitos da nave, um problema no sistema que acabaria sendo corrigido logo. Afinal, falhas assim são comuns em qualquer missão espacial, especialmente em uma que já passou tanto tempo em operação. Mas conforme os dados eram analisados mais profundamente, a perplexidade só aumentava. O sinal não parecia vir de um erro conhecido, ele vinha de um ponto do espaço onde a Voyager 2 não deveria estar, ou ao menos onde deveria estar com base no que os cientistas sabiam sobre as rotas e os limites do sistema solar. Algo estava muito errado, mas ao mesmo tempo, algo estava mais certo do que imaginavam. O limite do nosso sistema solar, o que nós sempre pensamos ser a fronteira final onde a influência do Sol se esvai, onde as forças solares já não conseguem mais alcançar. Poderia não ser um limite, mas sim um véu.
E quem sabe esse véu não fosse algo muito mais significativo do que uma simples fronteira física, algo que separa realidades, dimensões ou até civilizações, como se o sistema solar tivesse um limite, mas não um fim definitivo, apenas uma cortina que nos separa do que está além, do que não podemos ver, mas que de alguma forma sempre esteve ali. Talvez a Voyager 2 tenha cruzado esse véu. Talvez ela tenha tocado algo que não era simplesmente uma fronteira física, mas algo que guarda segredos muito mais antigos, algo muito mais profundo, talvez inteligente. A possibilidade de que a nave tenha atravessado algo como um portal cósmico, um espaço entre dimensões ou um corredor de silêncio, muda completamente tudo o que sabíamos sobre a exploração espacial. O que a Voyager 2 encontrou não foi apenas o fim do sistema solar. Ela pode ter entrado em um território completamente novo, onde as regras do universo como conhecemos não se aplicam mais. E o mais perturbador pode ser que ao atravessar esse véu, a Voyager 2 tenha encontrado um sinal de algo, alguém observando, talvez até respondendo. Algo que está fora de nosso alcance, mas talvez não mais distante do que pensamos. Algo com inteligência e intenção, esperando por um momento para se comunicar, ou que talvez já tenha nos ouvido. Durante anos, a Voyager 2 viajou a mais de 55.000 km/h, transmitindo dados normais, como partículas e campos magnéticos. Até que algo mudou. O sistema de controle de orientação da sonda começou a falhar, mas o mais curioso de tudo foi o canal de comunicação. Ele estava morto há décadas, e de repente, a Voyager 2 começou a transmitir justamente por esse canal, sem nenhum comando da Terra. Foi aí que a primeira pergunta surgiu. E se não fosse um erro, o que começou como uma falha se tornou um enigma? Ao analisar os dados, os cientistas descobriram algo impossível. O sinal seguia um padrão, e dentro das transmissões corrompidas havia um eco, algo como um coração, um batimento que se repetia a cada 7,44 segundos. Mas o mais estranho não era o padrão. O mais estranho era que o batimento não vinha de dentro da Voyager 2, ele vinha de fora. E ainda mais intrigante, dentro dos dados corrompidos, encontraram marcadores binários, símbolos que, quando analisados, formavam padrões geométricos perfeitos, hexágonos dentro de hexágonos, estruturas matemáticas impossíveis de serem explicadas. A pergunta surgiu de novo, e se isso não fosse uma falha, mas uma resposta de algo que está observando? Quando os dados foram analisados com softwares antigos da Voyager, a teoria começou a ganhar força. E se a Voyager 2 tivesse encontrado uma estrutura invisível no espaço, algo que absorvesse, modificasse e devolvesse os sinais? Mas com uma diferença: os sinais voltavam mais limpos, mais precisos, como se algo estivesse tentando se comunicar. O sinal foi transmitido por um canal antigo, quase como se soubessem como a Voyager funcionava, por dentro. Esse evento ganhou um nome dentro da NASA. Documentos começaram a ser bloqueados, pesquisadores foram silenciados, mas aos poucos vazamentos começaram a surgir. E os dados, eles se cruzaram com o famoso sinal WOW de 1977, com rajadas rápidas de rádio vindas do espaço profundo, padrões rítmicos, relações matemáticas impossíveis de explicar. E então surgiu uma nova hipótese: e se a Voyager 2 não tivesse apenas cruzado a heliopausa, e se ela tivesse atravessado uma fronteira muito mais antiga, um território oculto, uma zona silenciosa onde as civilizações ou dimensões se escondem, um corredor de silêncio onde o cosmos escuta? Por quase meio século, a Voyager 2 viajou sozinha. Um mensageiro enviado por uma civilização jovem e ousada. Agora, ela pode ter sido ouvida, mas por quem e por quê? Deveríamos responder a esse sinal ou devemos permanecer em silêncio? Não por medo, mas por respeito, porque talvez o universo nunca tenha estado em silêncio. Talvez só não soubemos ouvir. E você, o que acha? O que a Voyager 2 realmente encontrou foi uma coincidência? Ou acabamos de tropeçar em uma conversa cósmica que não deveríamos ter ouvido? Deixe sua teoria nos comentários e fique preparado, porque no próximo episódio vamos cavar ainda mais fundo na insanidade do universo. Até lá, continue curioso, porque quem sabe, entre uma estrela e outra está a resposta que a humanidade procurou por milênios, ou a próxima grande descoberta.